Nesta sexta-feira, eu e o senador Hélio José aproveitamos e falamos aqui sobre a CPI da Previdência. Cumprimentamos a todos os senadores que fizeram parte, que votaram por unanimidade o relatório lido aqui e assinado por ele. Tive a satisfação de presidir esta CPI e repito aqui o que apontou o relatório. Não há déficit na Previdência. Se você pegar os 20 ou 30 anos e fazer uma média, não baixa, no mínimo, isso não considerando as contribuições que a Constituição manda a si mesmo, que não foi repassado para a Previdência, não considerando a apropriação indébita, que é 30 bi por ano, ainda nós temos um superávit de 50 bi. O ministro Meirelles, ao ser perguntado sobre a CPI, teria dito de que os dados fogem à realidade. Eu nem vou aqui entrar no debate dos números. Eu só vou dizer que a medida provisória editada pelo governo, que já está aqui em debate na Casa, ela abre mão para que, da arrecadação dos empreendedores na área rural, baixa a contribuição praticamente pela metade e abre mão de juros e multa e correção. Acho que com esse movimento dessa medida provisória, na verdade, o governo avaliza que a Previdência não tem déficit. Porque se tivesse déficit, primeiro ele não aumentaria a DRU de 20% para 30%. Como ele sabe que há um superávit, ele tomou a liberdade de tirar mais 10% da Seguridade, onde está a Previdência. Agora, com essa medida provisória, ele abre mão de praticamente a metade do percentual que os empreendedores rurais teriam que pagar para a Previdência, repito, juros, multa e correção. É uma certa anistia do passado e do futuro ainda, que no futuro eles vão pagar agora praticamente a metade do que pagavam. Eu não estou contra ninguém, eu só estou dizendo que, com isso, o governo está concordando com sua base e com a oposição. Foi a base e a oposição que votaram o relatório por unanimidade. E o governo, ao fazer esse movimento de abrir mão das contribuições para a Previdência, ele deve estar com o discurso na ponta da língua. Não, a CPI diz que tem superávit, então eu me dou o direito de diminuir as arrecadações. Eu só quero alertar, ela é superavitária desde que mantenham, pelo menos, as contribuições que, pelo princípio, na minha avaliação, deveria respeitar a Constituição. Contribuição de empregado, de empregador, de PIS/PASEP, jogos grotéricos, tributação sobre lucro, faturamento e, como dizem os procuradores da Fazenda, toda vez que você compra algum tipo de mercadoria, ou mesmo vende, alguém ali está pagando um percentual para a Previdência. Se começarem a abrir mão de tudo, bom, vai chegar um dia que ela poderá ser deficitária. Eu faço esse alerta porque percebi que cada vez mais estão se abrindo canais para que aqueles que devem não paguem a Previdência. Isso, à medida que vai aprofundando, claro que um dia pode dar problemas. Senhor presidente, quero cumprimentar as redes sociais. Nunca as minhas redes sociais foram tão acessadas como esse momento em que a gente aprofundou e mostrou que a Previdência no Brasil, que está ali onde é que está a Seguridade, o tripé, a saúde, a assistência e previdência, que a Previdência é viável. Já passaram de 100 mil acessos. Eu não sou daqueles que dizem que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. A minha média era 50 mil. Agora ultrapassou
a 100 mil acessos, todos na linha de cumprimentar o trabalho da CPI. E de toda a CPI, não é só do Paulo Paim. Todos os senadores que estiveram lá participaram, discutiram, e ninguém criou entrave. O acordo que fizemos foi para que não fosse indiciado esse ou aquele ministro, mas foi unanimidade também. Foi unanimidade. Então, não fica aqui nenhuma crítica a nenhum dos 7 senadores que participaram da CPI. Senhor presidente, quero também deixar registrados que os cálculos, na verdade, são alarmantes. Se da Constituinte para cá tivéssemos destinado tudo o que é para a Previdência, então eu falo com maior tranquilidade, que não é só desse ou daquele governo, né? Se tivessem da Constituinte para cá respeitado as regras do jogo, nós teríamos arrecadado mais de 3 trilhões. Arrecadado. Agora, se pegar ainda todas as anistias, os juros que não cobrados, multas não cobradas, e não foi feita a devida correção, conforme procuradores que atuam nessa área, nós poderíamos estar com um fundo de em torno aí de 6 a 7 trilhões de reais, que poderia estar compondo um fundo que poderia atender a população, principalmente na assistência, na saúde e na própria Previdência. O relatório deixa claro que a impressão que passa que o governo não tem interesse de cobrar os grandes devedores. E eu lamento a insistência com uma dita reforma, que agora falam meia sola, né? Ou seja, meia boca, como diz o linguajar popular. Mas por que insiste tanto com essa reforma, se eles mesmos admitem, se ela for feita como eles dizem, não vai resolver coisa nenhuma? A sociedade já abriu os olhos, começou a perceber onde está a maldade da reforma da Previdência. A pergunta que fica, a quem interessa, então, a reforma da Previdência? Só, como a gente fala, os tubarões ou os grandões do sistema financeiro, aos bancos e às empresas privadas de previdência. O jogo está jogado, bem visível ao alcance do olhar de toda a população. Não há motivo nenhum de fazer essa reforma. Eu quero insistir com essa tese, porque todos que foram lá falar, inclusive da Receita Federal, uma fala brilhante do secretário-geral da Receita, né, que é o Dr. Rachid, que ele disse, é só pagar de anistia, fazer refis, não cobrar mais multa, não cobrar correção, e fazer que tudo que for arrecadado para a Previdência fique na Previdência. É só cobrar efetivamente e dar estrutura para a cobrança acontecer, que não teremos problema nenhum. Vários amigos e amigas, e também pessoas que eu não conheço, mas que agora entraram com força nas redes sociais, me perguntam, mas por que o relatório não é divulgado? Porque alguém tem interesse, naturalmente. Eu posso falar do relatório aqui, eu posso imprimir, sei lá, 5 mil, 10 mil cartilhas, mas o Brasil são 200 milhões, no mínimo, 210 milhões hoje. Aí nós temos que, de fato, trabalhar para que isso chegue a toda a população, que chegue às universidades, que chegue aos vereadores, aos prefeitos, aos governadores, que chegue aos deputados estaduais, que chegue às entidades da sociedade civil organizada. Eu recomendei outro dia que devia ser feito que nem fizemos no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, deputados estaduais, vereadores, deputados federais estão imprimindo. E bota o nome dele, está correto mesmo. Está fazendo uma cota dele, lei número tal, Estatuto do Idoso, deputado tal, que imprime o material. Não tem nada demais. Ele está ajudando e muito a população.
Os deputados estaduais estão fazendo, os federais estão fazendo. Alguns senadores aqui também conversaram comigo, eles também estão fazendo. Não precisa botar o nome de quem é o autor, nada. Só bota o nome da lei, né? E bota o nome do deputado que está produzindo. Todos têm total liberdade para produzir. Isso é um documento público e temos que bater palma, inclusive, para aqueles que produzem. Eu pediria que esse relatório da CPI, de forma resumida, sei que algumas entidades estão imprimindo já, fosse impresso e distribuído na base eleitoral daqueles que estão imprimindo. Claro, eles têm que mostrar que, com aquele relatório, eles estão concordando, né? Eu não quero dar palpite no seu mandato, senador Medeiros, mas você fez parte da CPI, né? Você nem tem toda a autoridade, claro, se assim entender necessário, de imprimir e botar, senador Medeiros, participei dessa CPI. Né? Eu também faria a mesma coisa. Senador Paulo Paim, participei da CPI, estamos divulgando o resultado. É divulgação do resultado. E cada um vai ler tudo que está ali e vai fazer o seu juízo de valor. O que eu pediria só é que, independente desse governo ou de outro que virá em 2018, que a gente tem que ter uma reforma de gestão na Previdência. Vamos cobrar os grandes devedores. Tem que pagar. Eu dou simbolicamente o exemplo, senador Vanessa. Se eu não pagar luz, não pagar água, comprar um carrinho no banco e não pagar, se eu comprar um apartamento e não pagar, se eu comprar uma terrinha para produzir, todos nos tiram. Você perde o que comprou. Ou cortam a luz, cortam a água, cortam tudo. Até gás cortam, se alguém mora em edifício e o gás é canalizado. Nós provamos com todos os dados que a CPI provou que não há, de fato, déficit. A CPI da Previdência, ela foi além. Ela está sugerindo uma série de ações para melhorar a gestão, como a extinção da DRU, que tira 30%, é quase 100 bilhões por ano, compensação em relação aos benefícios fiscais. Se o governo quer dar benefício fiscal para um outro setor, pode dar, eu acho que daqui é bom, mas não baseado na arrecadação da Previdência. Faça uma compensação e devolva para a Previdência o que é dela, né? Vamos parar com essa história de revisão de benefícios com prescrição depois de 5 anos. Vamos dizer que pode prescrever, mas depois de 15 anos, como é o espaço para que o trabalhador tenha direito, tem que contribuir 15 anos. Então, se o camarada, de fato, não contribuiu, não pode, depois de 5 anos, assegurar para esse empreendedor que a sua dívida prescreve e ele não paga mais nada. Alteração e ampliação do teto, para que se faça jus o que manda a Constituição. Nós botamos lá que era até 10 salários mínimos, que seja até 10 salários mínimos. Pagou sobre 3, sobre 5, sobre 8, sobre 9, ele vai se aposentar pelo número de salários mínimos que ele pagou. Se ele pagou, há cálculos que mostram que não dá problema nenhum de déficit para a Previdência. Tanto que a iniciativa privada está de olho nesse filão daqueles que ganham um pouco mais do que 5 salários mínimos. Enfim, a CPI da Previdência mostrou porque veio, muitos não acreditavam, mas ela chegou e chegou para ficar. É a verdade, como nós usamos muito lá o termo, a verdade sobre a Previdência. Eu espero que aqueles que têm alguma dúvida leiam primeiro, leiam todos os argumentos que estão lá colocados, e não é o argumento dos senadores, é argumentos dos especialistas. Vieram mais de 100, desde a Receita Federal, Procurador da Fazenda, Ministério Público, os auditores fiscais também, enfim, procuradores. Os argumentos dão o nome, inclusive, de cada um que trouxe o subsídio para chegarmos a essa conclusão. Queria ainda, senhor presidente, me permitir, eu sei que isso já foi debatido hoje aqui no plenário, mas como eu tive uma audiência pública hoje para discutir o Estatuto do Mundo do Trabalho, pediram muito que eu lesse e comentasse a entrevista
dada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Grande, com o título "É preciso flexibilizar direitos sociais para haver mais emprego". Olha, se flexibilizar mais do que já flexibilizaram, com essa reforma trabalhista, por amor de Deus, aí só mesmo o trabalho escravo, como, infelizmente, é uma portaria, embora foi suspensa pelo Supremo, mas ela está aí. Eu quero dizer que eu tenho respeito pessoal pelo ministro Ives Grande, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, já me convidou para dialogar com ele, já fui. Agora, dizer que é preciso flexibilizar ainda mais os direitos sociais como forma de gerar emprego. Eu soube que recentemente houve um grande encontro de empresários em Washington e eles disseram que queriam mais do Brasil para que eles pudessem chegar aqui e fazer o que bem entendessem e não pagar nenhum direito trabalhista e pagar só o salário hora e acabou. Isso é de um absurdo monumental. Eu não acredito que essa fórmula gere emprego. Eu lembro aqui de uma frase que é do Henry Ford, quando um presidente dos Estados Unidos pediu a ele, já que ele era um empresário de sucesso, Henry Ford já lembra os carros, que ele, se tinha alguma fórmula para gerar emprego e renda. Ele foi taxativo e respondeu: sim, o empresário inteligente faça como eu faço. Eu valorizo o meu empregado, aumento a sua renda, porque ele é um consumidor em potencial. Ou seja, ele disse que o empresário inteligente é aquele que paga bem os seus trabalhadores, e não aquele que pensa só no lucro, explorando a mão de obra. Se ele teria que pagar, no caso, 3 salários mínimos, paga um, com aquele um, ele vai, no máximo, comer. Como é que vai pagar luz, água, gás, comer, ônibus, filho no colégio? Tem que ir, no mínimo, com uma roupa, enfim. E não vai comprar outras coisas, como a chamada linha branca, lembrar aqui, de fogão e geladeiras. Lembrar aqui um carrinho popular, que é um direito do cidadão. Lembrar aqui dele ter a sua casinha, comprar material para construir, cair do aluguel. Não há um país no mundo que usou essa fórmula de só massacrar o trabalhador como forma de gerar emprego. Não gera. Se as pessoas não compram, alguém não vende. Se não vende, a produção que é feita não tem escoamento, não sai. Fica tudo embaralhado, fica tudo encalhado. Por isso que eu quero aqui me posicionar contra essa teoria. O número de desempregados, dou um destaque aqui, não é o único país do mundo que essa fórmula funcionou, pelo contrário, o número de desempregos só aumentaram. Há de se destacar que de 2003 a 2010 não houve reforma trabalhista e foram gerados milhões de empregos. O número de desempregados diminuiu. Chegou-se a falar na época que estaríamos vivendo algo inédito no capitalismo, ou seja, o pleno emprego. Ora, optar pelo negociado acima do legislado, terceirização e a reforma trabalhista, isso sim é negar e desconhecer a realidade do mundo do trabalho. Ainda com o trabalho escravo via essa portaria e o trabalho escravo infantil. Os baixos salários, as péssimas condições de segurança, as discriminações que ainda existem nesse país, inclusive com a mulher, recebendo praticamente a metade do salário do homem na mesma atividade. Senador Paim. Já vou passar para a Vossa Excelência em seguida, só concluir esse raciocínio. O que gera, de fato, emprego é a renda, uma indústria nacional forte, a expansão do mercado interno, o desenvolvimento científico e tecnológico, uma infraestrutura necessária para os investidores, forte apoio às micros, pequenas e médias empresas, taxa de juros que estimule o mercado sem empobrecer a população, diminuir os juros, que as pessoas vão perceber que é melhor investir no mercado de produção e não só em banco, o que vai gerar emprego. Eu passo em seguida para Vossa Excelência. O
O que vai gerar emprego é a renda. É um novo pacto federativo, em que nossos irmãos federados tenham mais autonomia e recursos para seguir em frente com as suas realidades. O que vai gerar emprego é o pé no freio na valorização da taxa de câmbio. Uma moeda valorizada diminui a competitividade das empresas nacionais no mercado internacional e desestimula os investimentos das empresas estrangeiras no país. O que vai gerar emprego é uma nova concepção tributária e fiscal, menos do que é hoje, e que não penaliza os mais pobres, que os poderosos paguem justamente. Não é com a redução de direitos sociais e trabalhistas que o Brasil vai sair do atoleiro que se encontra, gerar emprego e renda. Essa política é das piranhas do mercado que, para aumentar as suas riquezas, fazem de tudo, até mesmo acabar com a dignidade humana, como querendo agora valorizar o trabalho escravo. Onde é que chegamos? Acredito muito, historicamente, os dados mostram que a valorização do salário mínimo, melhorando as condições de trabalho, criando novos postos de trabalho, aumentando a renda do trabalhador, não precarizando, não flexibilizando, é que nós podemos avançar. Por isso, presidente, estamos nessa caminhada. Estamos aí com a construção do Estatuto do Mundo do Trabalho. Estamos discutindo o que nós chamamos de Frente Ampla pelo Brasil, onde homens e mulheres comprometidos com o nosso povo haverão de apontar novos caminhos. Senadora Vanessa, parte de Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Paim, para cumprimentá-lo pelo pronunciamento, senador Paim. E, mais uma vez, pelo trabalho que Vossa Excelência, senador Hélio José e tantos outros senadores e senadoras tiveram à frente da CPI que analisou a previdência pública do nosso país e que chegou a uma conclusão taxativa. A previdência não é deficitária. A gente tem ouvido aqui de alguns senadores de que o inverso. Eu até, por conta disso, e por isso pedi a parte a Vossa Excelência, que sugiro que Vossa Excelência, porque nem todos tiveram a oportunidade de ter uma presença mais ativa na CPI, mas Vossa Excelência poderia sugerir à presidência da Casa a realização de uma sessão geral, um debate geral aqui no plenário do Senado Federal, para discutir os resultados da CPI da Previdência Social, porque isso não é de menor importância, como Vossa Excelência diz, não é uma conclusão política. Isso aqui é resultado de um trabalho fruto de dados coletados, e dados verídicos, dados reais. Não é? Então, acho que seria importante, não só para o Brasil ter mais essa oportunidade de assistir mais esse debate, mas para todos os nossos colegas ter também a oportunidade de debater a matéria. Em segundo lugar, senador Paim, eu, como Vossa Excelência, já concluo, como Vossa Excelência, teci da tribuna duras críticas ao ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, porque ele foi além disso. Ele defendeu a tese de que o pagamento por danos morais extrapatrimoniais tem que ser feito com base, com a parametrização do salário que cada cidadão ou cidadã recebe. E disse o seguinte, que não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe salário de 50 mil. É como se o fulano tivesse ganhado na loteria. Fulano? Quem ganha um salário mínimo... Isso é uma discriminação. Não, isso é grave, isso é um crime. Isso é um crime, na minha opinião. E eu disse dali, senador Paim, o mínimo que ele deveria fazer, depois dessa desastrosa entrevista, seria abrir mão do cargo que ocupa de presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mesmo porque ele não representa a opinião da maioria de seus pares. Pelo contrário, envergonha aquela casa, discrimina e desrespeita o povo brasileiro, senador Paim. Hoje pela manhã, na comissão que eu estava coordenando como relator, Salomar Mota é o presidente, dezenas, não só juízes, advogados, que era um seminário sobre o direito do trabalho para construir um novo Estatuto do Trabalho, com a intenção nossa, todos foram unânimes em dizer que, no mínimo, o termo usado foi que ele devia pedir desculpa, que aquela não é a visão do Tribunal Superior do Trabalho, é a visão dele.
Se é a visão dele, bom, ele tem a visão dele, mas não diga que aquela... Porque a impressão que passa, que a palavra do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é a visão daquele colegiado. Não é. Todos ali falaram nesse sentido, e foi dado até um exemplo. Então, se um trabalhador que ganha um salário mínimo perde um braço e o outro ganha 3 salários mínimos, perde o mesmo braço, como é que faz? Como é que indeniza? O que ganha um salário mínimo vai receber somente um salário mínimo e o que ganha 3 vai ganhar 3? É vida, é dano. O cara perdeu o braço, independente. Se um ganha, como o exemplo que Vossa Excelência deu, um ganha 20 mil, mas um carro dentro da empresa, porque as empresas hoje, sabe que são enormes, né? O carro dentro da empresa mata um, ele vai receber a indenização correspondente porque perdeu a vida, e não se ele sabia fazer isso ou aquilo. Então, se matar um engenheiro, o engenheiro ganha 100 mil. Se matar um trabalhador da fábrica, esse aí pode matar, porque vai ganhar R$1.000. É tão absurdo que eu acho que ele se enganou. Eu, como sou daqueles de boa fé, eu acho que ele se enganou nessa entrevista. Não estou culpando o jornalista, não. Porque a mania de hoje em dia, quando é uma entrevista que é um desastre, é botar a culpa no jornalista. Não é culpado o jornalista. Eu acho que ele se enganou e ele pedindo desculpa, eu acho que resolve, porque é desumano isso. Eu sei que ele é católico, apostólico, romano, né? Isso não está correspondendo a alguém que acredita em Deus, em quem acredita em direitos da pessoa humana. Por isso que eu faço esse depoimento e termino dizendo, senhor presidente, a última parte. Nós temos que pensar todo num projeto de nação, projeto para atender a todos, buscar agregar, de baixo para cima, as forças da sociedade para a construção de um verdadeiro projeto que atenda a todos e que tenha como base, primeiramente, a valorização da nossa gente e do nosso povo trabalhador, na linha de fazer o bem e não o mal, não interessando a quem, repito, fazer o bem e não o mal, não interessando a quem. Senador Medeiros, agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência,